Pronto, eu falei primeiro sobre grau e radiano. Porque quando a gente está estudando seno, cosseno, tangente, as funções trigonométricas, os ângulos não são medidos em grau. A gente está acostumado a medir em grau, só que nas funções trigonométricas eles medem em radiano, né? Os gráficos que são feitos nos computadores, tudo são feitos em radiano. Aí eu fiz uma comparação entre grau e radiano. 1 grau você já sabe, né? 1 grau é você pegar a circunferência, dividir em 360 partes. Deixa eu pegar meu lápisinho aqui. Um grau é você pegar a circunferência, dividir em 360 partes, e cada partezinha dessa a gente chama de 1 grau. Uma fatiazinha, né? 1 grauzinho aqui. Então, isso é 1 grau. 1 grau seria 1/360 da circunferência, né? Já o radiano, ele é diferente. O radiano é você tem um arco aqui. Ó, você tem esse ângulo aqui, ó. E este ângulo, ele é chamado de 1 radiano quando o arco que corresponde a ele, que é esse que está aqui, ó. Esse arco, se eu esticar ele, se eu cortar ele aqui e esticar, essa medida aqui ser igual à medida do raio. Tá certo? Então, para a gente obter um arco de 1 radiano, a gente tem que ter um arco cujo comprimento dele seja do mesmo tamanho do raio. Então, esse arcozinho aqui é chamado de 1 radiano. Certo? Esse arco é 1 radiano e o ângulo correspondente também é 1 radiano. Né? Se escreve assim, 1 rad. Então, a diferença, né, do grau para o radiano. Então, aqui a gente não vai ter 360 radianos. A gente vai ter bem menos. Né? A gente vai ter de acordo com o comprimento da circunferência. Vou ver aqui na frente com vocês. Ó. Então, para o arco de uma medida L, se a gente quiser saber quantos radianos ele tem, o que é que a gente faz? A gente pega esse L e divide pelo raio. Quando eu dividir L pelo raio, aí eu tenho a medida em radiano. Deixa eu ver aqui que tem uma pessoa querendo entrar. Deixa eu ocultar isso aqui. Pronto, aqui, ó. Se eu quiser saber a medida desse ângulo em radiano, eu pego esse comprimento do arco e divido pelo raio. Dividindo o comprimento do arco pelo raio, aí eu vou ter a medida em radiano. Né? Então, se a circunferência tem raio 1, é o caso da circunferência trigonométrica, né? Ela tem raio 1. Então, se eu pegar o comprimento da circunferência, né? Porque o comprimento da circunferência é 2πr, né? Não sei se vocês estão lembrados disso. O comprimento da circunferência é 2πr. Mas se o raio for 1, é 2π. Então, se o raio for 1, o comprimento da circunferência será 2π. E, obviamente, uma volta completa na circunferência medida em grau é 360. Tá certo? 360 graus. E uma volta completa medida em radiano é 2π radiano. Por que 2π radiano, Antônio? Porque se você considerar uma circunferência de raio 1, é o que a gente considera na circunferência trigonométrica, então uma volta completa seria quem? Seria 2πr. Botando aqui, ó, para a gente ter o ângulo, deixa eu fazer aqui. Para a gente ter o ângulo, o que é que a gente faz? A gente divide o comprimento do arco pelo raio. Certo? O comprimento do arco, independente do raio ser 1, o comprimento do arco vai ser quem? Vai ser 2π vezes o raio, né? Uma volta completa aqui. Dividido pelo raio. Esse raio corta esse raio. Então, o ângulo fica sendo 2π. 2π rad. Tá certo? Então, uma volta completa aqui na circunferência é 2π radiano. Se for em radiano. E uma volta completa, se for em grau, é 360 graus. Nesse aqui vocês já estão acostumados, né? Então, fazendo a comparação de um com o outro, o que é que a gente pode dizer? Que 360 graus corresponde a 2π radiano. Não sei se está dando para entender aí todo mundo. Está dando para entender todo mundo? Eu estou entendendo, professor. Pronto, ótimo. Então, o foco nosso vai ser esse. Ó. 360 graus corresponde a 2π radiano. Tá certo?
Então, com isso, a gente pode ver alguns exemplos de converter. Como é que eu converto grau em radiano? Por exemplo, eu tenho 180 graus. Como é que eu converto em radiano? Então, o nosso foco vai ser esse. 2π radiano. Não precisa nem botar o radiano, mas eu vou botar. Às vezes o pessoal não bota. 2π radiano corresponde a 360 graus. Se a gente pegar os menorzinhos daqui, ó, π radiano. Π radiano vai corresponder a quantos graus? Se 2π é 360. 180. 180, exatamente. Tá certo? E daí a gente poderia pegar outros. Por exemplo, se eu pegar a metade de π, é π sobre 2. Vai ser quantos graus? 90, não é isso? Metade. Π não é 180. Pronto, e eu posso pegar ainda outros valores. Por exemplo, se eu pegar π sobre 6. Aí você diz, Antônio, está complicando. Está complicando, né? Π não é 180, né? Π não é 180. 180 dividido por 6. Dá... peraí. 30? 30, perfeito. Tá certo? E aí eu posso pegar outros, ó. Π sobre 4. 45. 45. Estou pegando os mais conhecidos, né? Π sobre 3. Π sobre 3. Π é 180. 180 por 3 dá 60. Pronto, coloquei os principais, ó. 30, 45 e 60, né? Que é o que mais a gente usa, né? Então, com base nisso, a gente pode converter qualquer um. Por exemplo, 120 graus. 120 graus vai ser quanto radiano? Eu posso fazer uma regra de 3 aqui para descobrir, tá certo? Ou eu posso... Veja que 120 é múltiplo de 60 e também é múltiplo de 30, né? 120 é 4 vezes 30 e é 2 vezes 60. Então, 120 pode ser escrito como 2 vezes 60. 2 vezes π sobre 3. Ó. Não sei se está dando para vocês entenderem. Não, vezes... professor, entendi não. Não? Veja só. 120 é um múltiplo desses. Ó. Sempre que você pegar um ângulo, se for um múltiplo desses 3, ó, aí fica bem mais fácil. Por isso que eu destaquei os 3 aqui. O 30, o 45 e o 60. Porque 30 é π sobre 6... 45 é π sobre 4 e 60 é π sobre 3. Então, eu destacando aqui esses 3, se eu pegar um ângulo que seja múltiplo desse, fica mais fácil eu fazer até mentalmente sem usar a regra de 3. Por exemplo, 120 é 2 vezes 60. Sim. E 60 não é π sobre 3. Então, 120 vai ser 2 vezes isso aqui, ó. Ok? Então, 2 vezes, só é botar o 2 aqui ao lado e o 3 embaixo. 3. Ah, tá. Eu não preciso nem fazer regra de 3. Aí você diz, Antônio, e se eu não soubesse, se não tivesse nenhum? Eu fazia a regra de 3. Vou mostrar aqui uns casos que tem. Mas na maioria deles não precisa. A gente pega os mais convenientes. Pronto, esse aqui, ó, 310. 310 não é múltiplo de nenhum desses, né? Porque 10 vezes 30 dá 300. 5 vezes 60 dá 300. Aí não é múltiplo de nenhum desses. Aí o que é que a gente faz? Uma regra de 3. Regra de 3. Como é a regra de 3? É simples. Ó. Você bota π é 180. Vou botar aqui. Ó. π é 180. Esse que você quer, você não sabe. Chama de x. Você sabe que ele é 310. Agora faz extremos e meios. Ó. 180x vai ser igual a 310π. Então, quem vai ser x? X vai ser 310π sobre 180. Simplifica aqui o 0 do 180 com o 0 do 310. Fica 31π sobre 18. Não dá para simplificar mais, fica assim mesmo. 31π sobre 18.
radianos. Ok? Deu para entender aí? Deu. Ok, pronto. O outro exemplo, 135. Observe que 135 é múltiplo de um desses aqui. É múltiplo de qual? Dá para ver de qual não? Desses três primeiros. Esses três aqui, que são os notáveis que a gente usa muito, né? Esses três. É 30 não, né? Não. Esses três aqui, tá certo? Esses três que a gente usa. Isso, 45. Perfeito. 45. Então aqui é 3 vezes 45. Então vai ser 3 vezes π sobre 4. 3 vezes π sobre 4 rádio. Se a pessoa não lembrar, né, faz a regra de 3. A regra de 3 é o caminho seguro. Só que é chato fazer toda vez esse cálculo todo, né? Então a gente puxa mais para você ir o cálculo mental. Ó, um outro exemplo, 230. 230 também não é múltiplo de nenhum desses, né? Você sempre olha para esses três. Se for múltiplo desses três, pronto, é a chave, né? Ou então, se for divisor de 180, né? Porque π é 180. Você pode pegar até um ângulo de 20. Qualquer um que for divisor de 180, você resolve rápido. Agora, para não complicar, eu estou focando nesses três que são os mais usados, né? Então, 230. 230. Aí eu vou fazer uma regrinha de 3. Ó. π está para 180. Esse que a gente quer, em radiano, a gente não sabe, né? É o 230. Aqui faz extremos e meios. Vai ser 180x igual a 230π. Então, x vai ser 230π sobre 180. Simplifica, quando der para simplificar, fica 23 sobre 18. 23π sobre 18. Radiano. Tudo bem aí? Converter de grau para radiano. Você converte qualquer um. Qualquer um ângulo. Se você não conseguir perceber logo, sendo múltiplo de um desses, você faz a regra de 3. Se você conseguir perceber, por exemplo, se tivesse o ângulo assim, 20 graus. 20 graus. 20 graus. Ó, 20 graus. π é 180. 180 dividido por 9 dá 20, não é isso? Então seria π sobre 9. Aí veja, você dá para fazer muitos assim mentalmente, né? Quando for um ângulo que seja divisor de 180 ou múltiplo, né? Aí você faz mentalmente. Quando não for, você não conseguir perceber na hora, você faz uma regra de 3. Tudo bem? Então vamos para frente, né? Ao contrário agora, converter de radiano para grau. De radiano para grau ainda é mais fácil. Só é estar atento que π é 180. Só é estar atento a isso aqui. Ó. E os outros, né? Mas os outros, se você esquecer, não tem problema. Esse que é o chave que facilita, né? π 180, 2π 360. Por exemplo, π é 180. 180 dividido por 6. Não é 30? Estão me acompanhando? 30 vezes 7. Volta que eu não estou entendendo, não. Veja. A chave é essa aqui, ó. π é 180. π é 180, 2π 360, certo? Mas eu gosto desse porque já está, de certa forma, simplificado, tá certo? π 180, 2π 360. Eu gosto de π 180 porque já está simplificado. Você já vai mais direto ou para cima ou para baixo. Então, veja. π é 180. 180 π. π sobre 6. Não multiplica não. Porque se for multiplicar, ó, 7 vezes 180. Aí já vai dar um número alto aí. Depois dividir por 6, né? Aí já vai complicar. Então, simplifica logo aqui, ó. π é 180. 180 dividido por 6. Não é 30? 30 vezes 7.
Não é 210? Então você já bota 210 graus. Deu para entender? No caso, divide 180 por 6 e depois multiplica por 7. Isso. Eu podia multiplicar logo por 7? Podia. Mas multiplicar 180 por 7. Aí você já ia ter que fazer essa conta aí, né? Às vezes, mentalmente, a pessoa nem consegue fazer, né? Vai ter que armar. Aí depois, o resultado que desse, dividir por 6. Aí talvez não conseguisse fazer mentalmente, tivesse que fazer o cálculo, né? Para evitar esse fazer muito cálculo, então simplifica logo aqui, ó. 180 por 6, ou por 5, ou por 3, ou por 4, o que tiver aqui embaixo. Só se não der de jeito nenhum, né? Aí vai dar decimal, né? Bom, tranquilo aqui? Tranquilo. Então vamos ver o outro exemplo. 5π sobre 4, são os mais usados, né? Novamente, ó, π sobre 4 é 45. Π sobre 4, π, né? Π é 180. 180 sobre 4 é 45. Então, 45 vezes 5. 45 vezes 5. Aí dá para fazer mentalmente. Se não der, a pessoa arma a conta, né? 45 vezes 5, você faz 40 vezes 5, que é 200. E 5 vezes 5, que é 25. Aí 225. Ok? Ok. Pronto. Qualquer dúvida, a gente abre o microfone e fale, tá? Ó, π sobre 3 é 180 por 3, é 60. 60 vezes 4. 240. Não é isso? Ó, e um outro exemplo, π sobre 6, que é 30. 30 vezes 11. 330. Ok? Então a gente converteu de grau para radiano e agora de radiano para grau. Então você faz uma coisa ou outra, tá certo? Pronto. Continuando, vamos falar um pouquinho sobre a circunferência trigonométrica. A circunferência trigonométrica não é nada mais, nada menos que uma circunferência de raio 1 orientada. Orientada por quê? Porque ela tem um sentido que ela é positiva e tem um sentido que ela é negativa, tá certo? Esse sentido que é positivo é chamado de sentido anti-horário, que é o sentido contrário do relógio. E o sentido negativo é chamado de sentido horário, que é o sentido do relógio, tá certo? Então, o sentido positivo é o sentido anti-horário e o sentido negativo é o sentido horário, tá certo? Por que isso? Porque você pode ter um ângulo indo neste sentido, aí seria um ângulo positivo, ou você pode ter um ângulo vindo no sentido horário, que seria um ângulo negativo. Pode acontecer isso, tá certo? E a circunferência trigonométrica ela tem raio 1 para facilitar os cálculos. Aí, ainda na circunferência trigonométrica, ó, a circunferência trigonométrica, quando a gente passa aos eixos, né? Os eixos que a gente está acostumado, o eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Ela é dividida em 4 quadrantes, 4 partes, né? E observe que, como o raio aqui é 1, ó, então esse valorzinho aqui, esse tamanhozinho aqui é 1. Obviamente, quando eu vou subindo e chego aqui em cima também é 1. Quando eu vier para cá, ó, vai estar do lado esquerdo. Tomando por base a orientação dos eixos, então aqui, ó, o raio é 1. Então está do lado esquerdo, né? Tá o lado esquerdo da abscissa. Então aqui vai ser negativo. Da mesma forma, quando vier para cá, ó, aqui embaixo, vai estar abaixo do eixo. Vai ser negativo. Então, na circunferência trigonométrica, você tem 1 aqui em cima, menos 1 aqui na esquerda, menos 1 aqui embaixo. Tá certo? Com relação aos ângulos, você pode ter um ângulo aqui de 0 graus. Se você tiver aqui um segmento, por exemplo, esse segmento. Qual o ângulo entre este segmento vermelho que eu botei e o eixo? Não tem ângulo nenhum, então é 0. Se ele subir um pouquinho, ó, então ele já vai ter um ângulo aqui, maior do que 0. Se ele vier subindo até chegar aqui nesse eixo, que ângulo será ele? Quem lembra a gente? 90. 90, muito bem. 90 aqui, ó. Vamos botar aqui, 90. Tá certo?
Então, 90 graus. Aí ele vai vindo para cá, ó, vai andando, 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 e chega aqui. Quando ele chegar aqui, vai ser quanto? Quem lembra? 180. 180, perfeito, 180, 180. Aí vem descendo, 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 chegou aqui, ó. Quando ele chegar aqui é quanto? 270. 270, perfeito. Aí quando ele chegar aqui, fechou uma volta, né? 360, tá certo? Então, olhando para a circunferência trigonométrica, tanto faz chamar circunferência trigonométrica como chamar ciclo trigonométrico, tá certo? Vocês vão encontrar as duas referências nos livros, né? Nos vídeos, nas pessoas falando, tá certo? Eu chamei de circunferência, que é uma coisa que está mais comum, né, pra gente. Então aqui a gente tem o ângulo 0, 90, 180, 270 e 360. E também a gente tem um valor numérico, né? 1, 1, menos 1 e menos 1. Como eu disse, a gente vai trabalhar com radiano. Mais com radiano do que com grau. Então a gente vai converter. 0 grau é 0 radiano, tá? Não precisa botar nada. Mas 90 graus... os quadrantes, né? Como eu falei, os quadrantes, primeiro, segundo, no sentido anti-horário, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto, ok? E os ângulos em radiano, ó, esse ângulo aqui em radiano, ele é π sobre 2. Π sobre 2, π é 180, 180 dividido por 2, 90, tá certo? A gente vai sempre relacionar o grau com o radiano, né? Porque o grau é mais do nosso dia a dia, né? A gente está mais acostumado. 30 graus, 40 graus, 50 graus. O que a gente vai comprar, né? Ou esquadro, ou isso, ou aquilo. Nas obras, né? Que a gente vê. Agora, na ciência, nos gráficos, está em radiano. Então, a gente compara em grau e converte mentalmente com esses valores mais simples, né? Se for uma coisa mais complexa, a gente faz uma regra de 3. Que é mais difícil você guardar assim, até porque aparecem muitas frações. Sim, alguém ia falar? Professor, Oi. No caso, o 0, ele vai ficar sendo 0 mesmo? Porque 0 π, aliás, 0 radiano, 0 grau, é a mesma coisa, tá certo? Aí não muda nada. Só a partir de 0 é que muda. Tá bom. Pronto. Aí, lembrando também que esse π é aquele número, 3,14 tal, tá certo? Então aqui é como se fosse 3,14 dividido por 2. Aí dá 1,57 aproximadamente, né? 1,57 radiano. Mas complica mais a gente falar assim. É melhor deixar o π mesmo aí, tá certo? Agora, quando vai para os gráficos, eu vou mostrar a vocês na aula de hoje, quando vai para os gráficos, ele termina convertendo internamente. Então aqui, ó, π sobre 2. Aqui, π radiano, né? Lembrando que esse π é o 3,14, que é aquele número. Então, aqui seria 3,14 radiano. 3,14 aproximadamente, né? Que π não é exatamente 3,14. Então, é melhor deixar π mesmo. Π radiano. Aqui, ó. Se vocês observarem direitinho, 270 é 3 vezes 90. Não é 3 vezes 90? 3 vezes 9, 27. Então, será 3 vezes isso aqui, ó. 3 vezes isso aqui. 3 vezes π sobre 2. Tá vendo? Você guardando assim facilita. E o 360 é 2π. Tá certo? Não muda nada. Tudo bem até agora? Seguindo, a gente tem aqui, ó, ainda na circunferência trigonométrica, né? Dividido em 4 quadrantes, como a gente já falou. Tá certo? Agora, alguns detalhes a mais que a gente vai falar, que é sobre o seno e sobre o cosseno. Por exemplo, supondo aqui uma circunferência, eu tenho 2 pontos, ó. Um ponto A na origem aqui, né? Na origem não. Na interseção da circunferência com o eixo e um ponto B. Então aqui dá um ângulo, um arco. Esse arco a gente chama de arco AB. A gente observando esse arco AB, ele tem relação com este ângulo aqui, ó. Este ângulo alfa. Esse arco AB, ele está associado a este ângulo alfa. Tá, ok? Se a gente projetar aqui esse ponto B no eixo OX, a gente vai ter um ponto C. E se a gente projetar esse ponto B no eixo vertical, a gente vai ter um outro ponto, chamando aqui de M. Aí observe que este ângulo aqui, ó,
formado entre este segmento BC e o eixo horizontal é um ângulo reto. Então aqui a gente tem um triângulo retângulo. Então neste triângulo retângulo a gente pode calcular o seno e o cosseno, né? Calculando o seno, lembrando, o que é o seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então aqui, neste triângulo OBC, o cateto oposto vai ser BC. E a hipotenusa vai ser OB. Tá certo? BC, que é o cateto oposto, e a hipotenusa OB. Por que tem um aqui? Porque na circunferência trigonométrica o raio é 1. Circunferência trigonométrica o raio é 1. Esse aqui é o raio. Então BC dividido por 1. Só que vocês sabem que qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo, né? Então aqui o seno deste ângulo alfa vai ser o próprio BC. Vai ser este segmento aqui, ó. Tudo bem até agora, gente? Alguma dúvida? Professor, confundiu um pouco. O senhor pode voltar? Posso, deixa eu voltar aqui. Pronto, até aqui tudo bem, né? Você tem um segmento OB, tem um ângulo que ele forma aqui. Deixa eu botar o ângulo. Tem um ângulo que ele forma aqui e tem um arco correspondente ao ângulo. Tudo bem até agora, né? Sim. O que a gente vai trabalhar é a partir disso. Se eu projeto esse segmento, esse ponto B, no eixo horizontal, ó, uma projeção aqui, ortogonal, veja, se eu fazendo aqui, eu vou ter este pontinho C. Certo. Projetei esse ponto B no eixo horizontal, certo? Como se eu fosse pegar É como se eu fosse pegar, gente, a abscissa desse ponto. A abscissa desse ponto. Como a gente faz o gráfico no eixo X e eixo Y. Pegando a abscissa desse ponto, eu projetei aqui, eu tenho. A abscissa dele é essa. Esse pontinho aqui. E quem seria a sua ordenada? Eu vou projetar para cá, no eixo vertical. É essa aqui, ó. Essa é a ordenada. É como se esse aqui fosse o X do ponto B e como se esse aqui fosse o Y do ponto B. Certo? Só que eu estou chamando esse X do ponto B de C e estou chamando o Y do ponto B de M. Tá? Só para facilitar na frente. Então aqui como é que a gente poderia calcular o seno e o cosseno deste ângulo alfa, né? Porque aqui é um triângulo retângulo. Calcular o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno, ó, cateto oposto dividido pela hipotenusa. No caso aqui, o cateto oposto é BC. Então vai ser BC dividido pela hipotenusa, que é OB. Como OB é o raio da circunferência, e a circunferência trigonométrica tem raio 1, então isso aqui vai ser BC, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é 1. Ok? Então e o seno de alfa vai ser BC. Certo. Pronto, então o que a gente tem? Que o seno do ângulo alfa vai ser BC. Continuando, o que a gente observa? Que BC, esse tamanho aqui, ó, é o mesmo tamanho de OM. Dá para perceber que este comprimento de BC tem o mesmo tamanho de OM. Então o que é que significa? Significa que para a gente descobrir quem é o seno de um arco qualquer, basta a gente projetar a extremidade do arco, no caso aqui o B, no eixo OY. Então, se eu quero saber o seno deste ângulo, aí eu pego a extremidade do arco correspondente a esse ângulo e projeto no eixo OY. Projetando aqui, eu descubro o valor do seno para qualquer ângulo. Eu podia ter um ângulo mais aberto aqui, ó. Digamos que eu tivesse um ângulo aqui. Aí deu isso aqui, a extremidade dele. Então eu quero saber quem é o seno dele. O que é que eu faço? Venho para cá. Então o seno dele vai ser o valor que tiver aqui. É claro que esse valor que estiver aqui, gente, ele vai ser menor do que 1, porque aqui é 1, né? Lembrando para vocês, aqui é 1, aqui é menos 1, ó. Aqui é menos 1 e aqui é 1, tá certo? Então o valor que tiver aqui vai ser um valor menor do que 1. No máximo ele vai ser 1. Certo? E assim eu posso fazer com qualquer um. Se eu tiver um ângulo para o lado de cá, digamos que eu tenho um ângulo que deu aqui, ó. Um ângulo que deu aqui. Sei lá, um ângulo de 120, de 150, deu aqui. A extremidade dele deu aqui.
Então, quem vai ser o seno? Só eu projetar aqui, ó. O seno vai ser o valorzinho que tiver aqui. Entenderam? É isso que está dizendo aqui, a conclusão que a gente chegou aqui, ó. Tudo bem até agora? Sim. Pronto, então, seguindo, a gente pode fazer a mesma coisa com o cosseno, né? É como se eu tivesse apagado, tá? É o mesmo, só que eu apaguei, né? A gente vai fazer agora o cosseno. O que é o cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o cateto adjacente aqui é OC. E a hipotenusa continua sendo 1. Então, pegando o cateto adjacente, que é OC, dividido pela hipotenusa, que é 1, eu vou ter o cosseno do ângulo aqui. Vai ser o próprio OC. Então, da mesma forma que o seno, se eu quiser saber o valor de o cosseno de um arco qualquer, basta eu projetar a extremidade do cosseno no eixo OX. Então, para eu saber o valor do cosseno deste ângulo, ó, vai ser OC. Se eu quisesse um outro ângulo aqui, supondo que eu tivesse um ângulo aqui. Agora eu quisesse saber o valor desse cosseno, o que é que eu ia fazer? Projetar essa extremidade no eixo OX, aqui embaixo. Então, o cosseno ia ser esse tamanho aqui, ó. O cosseno ia ser esse tamanho. É claro que esse tamanho é menor do que 1, tá, gente? Não percam isso de vista. Pronto, então o cosseno ia ser esse. Tem alguém querendo entrar aqui? Deixa eu ver quem é. Pronto, tranquilo? Posso seguir, gente? Pode, professor. Pronto, então vamos lá. Pronto. Aí com isso a gente agora pode calcular o seno e o cosseno de qualquer ângulo, tá certo? Aqui são dicas úteis para a gente poder calcular o valor do seno e do cosseno. Lembrando que esse π é 180. Então, se eu quiser o seno de um ângulo, o seno de 180, ou de π menos alfa, vai ser igual ao seno de alfa. Para alfa entre 0 e π sobre 2. Isso aí de Antônio está muito complicado. Vamos simplificar aqui. Vamos supor que eu quisesse o seno de 120. O seno de 120, como é que você faz? Você sempre se baseia no 180, que é o π, ó. Ou no 360, que é o 2π. Sempre, ó. Todos eles, tá vendo? 180, que é o π. 180, 360. Eu sempre me baseio nisso. Eu vejo qual que está mais perto, tá certo? Por exemplo, 120 está mais perto de quem? De 180 ou de 360? De 180. 180. Então, o seno de 120 só é eu ver o que falta para 180 ou o que passa, tá certo? O que falta ou o que passa. Por exemplo, se fosse 200, aí no caso é o que passou, né? Passou 20, tá certo? Como é 120, aí tá faltando 60, não é isso? Para 180? Sim. Então, o seno de 120 vai ser o seno de 60. É isso que ele está dizendo aqui. É como se eu pegasse, no lugar de eu escrever 120, eu escrevesse 180 menos 60. Entenderam? 180 menos 60. Mas para evitar complicações, é só você ver o que está antes ou o que está depois. Então, o seno de 120 é o seno de 60. Tranquilo aí? Eu agora preciso saber o sinal. Vai ser positivo ou vai ser negativo? Tá certo? Isso é que eu preciso saber, que eu devia ter colocado antes, mas eu coloquei depois. Então a gente vai, tá certo? Para o sinal e volta para cá, tá certo? Vamos trabalhar um pouquinho no sinal. Teve até uma pessoa que me perguntou sobre isso na terça-feira, não lembro quem foi. O sinal, veja. Para a gente descobrir o seno, a gente projeta em qual eixo? No eixo horizontal, né? Então, ó, a gente projeta aqui. Lembra? Voltando para cá. Para a gente descobrir o seno, a gente não projeta aqui no eixo OY, para descobrir o seno. Então, esse eixo OY é chamado de eixo dos seno. E para a gente descobrir o cosseno, a gente projeta aqui, ó, no eixo OX. Então, o eixo OX é chamado de eixo dos cossenos, tá certo? Avançando para lá. Ó, esse eixo é eixo dos senos, que é o eixo dos y, tá certo? E esse eixo
é o eixo dos cossenos. Ok? Pronto. Lembrando que aqui é a história de 1, né? Se foi número, menos 1 também, e 1, né? O ângulo é 0, tá? Mas o valor da função trigonométrica é 1, menos 1 e menos 1. Então vamos lá. Vamos botar aqui qual o sinal que vai ter o seno e o cosseno. O seno e o cosseno. Seno e o cosseno. Para a gente fazer, a gente entendendo isso aqui, a gente faz aquele outro tranquilo, tá certo? Isso aqui requer um pouco mais de cuidado, por isso que eu estou revendo, porque é onde gera todas as complicações, né? Vamos lá. Esse é o eixo dos senos. Então, se eu tiver um ângulo aqui, neste quadrante, entre 0 e 90, o seno vai ser positivo ou vai ser negativo? Como é que você diz? Mas, Antônio, como é que eu vou saber? Pelo sinal aqui, ó. Veja, do lado direito, aqui é o eixo dos cossenos. Então, se o ângulo cai do lado direito, aí ele vai ter um valor positivo, né? Tá certo? Se ele cai aqui do lado esquerdo, aí o eixo dos cossenos, o que for para o lado de cá, vai ter um valor negativo. Se for o seno, se ele cair aqui para a parte de cima, vai ser um valor positivo. E se cair aqui para a parte de baixo, vai ser um valor negativo. Então, o ângulo que está entre 0 e 90, o seu seno vai ser positivo ou vai ser negativo? Positivo. Positivo. Vai cair na parte de cima, tá certo? E o cosseno? Também. Também positivo. Então, nesse primeiro quadrante, o seno e o cosseno são positivos. Tranquilo, gente? Uhum. Agora, vamos ver aqui no segundo quadrante. Um ângulo que cai aqui no segundo quadrante, entre 90 e 180, como, por exemplo, 120, 150, 135, 170, tá certo? O seno dele é positivo ou é negativo? Positivo. Positivo, porque está na parte de cima, né? Ó. Aqui no eixo dos senos. Então, um ângulo que cair para o lado de cá, o seno dele vai estar na parte positiva, na parte de cima. E o cosseno? Negativo, porque vai estar na parte de baixo. Isso, na parte de baixo do lado esquerdo, não é isso? Na parte negativa. Perfeito, perfeito. E um ângulo que cair aqui no terceiro quadrante, entre 180 e 270. Por exemplo, um ângulo de 225, um ângulo de 200, né? Um ângulo de 210, um ângulo de 240. Qual vai ser o seno dele? Vai ser positivo ou vai ser negativo? Negativo. Negativo, porque vai estar na parte de baixo do seno, vai ser negativo. E o cosseno? Negativo também. Negativo também, perfeito, porque vai estar do lado esquerdo, né? Na horizontal do lado esquerdo, então negativo. Então, no terceiro quadrante, o seno e o cosseno é negativo. E no primeiro quadrante, o seno e o cosseno são positivos. Tá? Agora vamos aqui, para um ângulo que cair aqui entre 270 e 360, faltou aqui, né? 360. Esse umzinho está aqui, tá certo? Um ângulo que cair aqui entre 360, entre 270 e 360, por exemplo, um ângulo de 300 graus, um ângulo de 315, tá certo? Um ângulo de 330. O seno dele vai ser positivo ou negativo? Positivo. Veja, um ângulo que cair aqui, onde é que eu vou olhar o seno? No eixo dos senos, não é isso? Se eu vier olhar o eixo do seno, eu vou olhar na parte de baixo, né? Ah, é verdade. Aí vai estar negativo. E um ângulo que cair aqui, onde é que eu vou olhar o cosseno? No eixo dos cossenos. Quando eu vier para o eixo dos cossenos, eu vou estar na parte direita. Aí vai ser positivo. Positivo. Deu para entender aí, gente, todo mundo? Deu. Pronto, então isso, gente, é fundamental para a gente poder saber o sinal do seno e do cosseno, tá certo? Então isso é fundamental. Lembrando, ó, no primeiro quadrante, o seno e o cosseno é positivo. No terceiro quadrante, o seno e o cosseno é negativo. No segundo quadrante, ó, seno positivo, cosseno negativo. E no quarto quadrante inverte, né? Seno negativo, cosseno positivo.
Mas vocês não precisam decorar isso. A única coisa que vocês precisam entender, compreender é os eixos. Ó. Eixo dos cossenos, eixo dos senos. Se um ângulo cair aqui no quadrante, eu vou ver onde é que eu vejo o seno dele. No eixo dos senos. Quando eu projetar no eixo dos senos, se ficar na parte de cima, aí o seno é positivo. Se ficar na parte de baixo, aí o seno é negativo. Quando eu projetar a extremidade do arco no eixo dos cossenos, se cair na parte direita, aí o cosseno é positivo. Se cair na parte esquerda, aí o cosseno é negativo. Deu para entender? Então, com isso aqui, ó, o seno de 120. 120 está no segundo quadrante. No segundo quadrante, se eu for projetar o seno no eixo dos senos, eu vou cair na parte de cima, não é isso? Então é positivo, ó. Não preciso nem botar o mais aqui. Fica assim mesmo. Então, seno de 120 é o mesmo seno de 60. Que aí eu poderia botar o valor se eu quisesse, né? Que é o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Ok? É isso que está dizendo aqui. Se eu pegar um maior, vamos pegar um maior aqui, ó. Eu peguei aqui, vamos pegar o cosseno de 225. Cosseno de 225. Veja, 225 está mais perto de 180 ou de 360? 180. Então eu vou me basear no 180, tá certo? Então o cosseno de 225 vai ser o cosseno de quanto? Me baseando no de 180. Só eu ver o que passa ou o que falta, tá certo? No caso aí é o que passa, né? Então o cosseno de 225 vai ser o cosseno de quanto? 225 menos 180. Dá para fazer mentalmente? 45. 45, exatamente. Então vai ser cosseno de 45. Então o cosseno de 225 é o cosseno de 45. Tranquilo, né? Agora eu preciso saber se é menos ou se é mais. 225 está no terceiro quadrante, certo? No terceiro quadrante, quando eu projetar a extremidade dele no eixo dos cossenos, que é o eixo horizontal, eu vou cair do lado esquerdo ou do lado direito da origem? Direito. Vamos pegar lá o eixo, né? Deixa eu ir lá para o eixo. Pronto, aqui está o eixo. 225 vai estar alguma coisa por aqui. Vamos supor que fosse aqui. Esse ângulo aqui. Ó. Quando eu projetar aqui no eixo dos cossenos, aí, ó, vem para cá. Está do lado esquerdo, né? Aí vai ser negativo, tá certo? Ok? Ok. Negativo, né? E nesse quadrante, os dois são negativos. Voltando. Então aqui, ó, vai ser negativo. Eu tenho que botar um menos aqui na frente. Tá? É a única coisa que pode confundir, mas é só vocês estarem atentos. O sinal, né? Estar atento no sinal. Você vê em que quadrante caiu, né? A extremidade. E aí você vai projetar. Se for o cosseno, você vai projetar no eixo horizontal. Aí se a projeção cair do lado esquerdo da origem, né? Aí é negativo. Se a projeção cair do lado direito, no eixo horizontal, aí o cosseno é positivo. Se for o seno, você vai projetar no eixo vertical. Aí se essa projeção no eixo vertical ficar abaixo da origem, aí o seno é negativo. Se ficar acima da origem, aí o seno é positivo. Tudo bem? Então aqui o cosseno de 225 é o mesmo cosseno de 45, só que negativo, né? Então aqui, ó, menos o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Ok? Tudo bem aí? Ok. Pronto. Então é só a gente seguir, né? Vamos pegar um outro exemplo que passe disso aqui, né? Vamos supor um seno de 300. Pronto, o seno de 300 vai ser igual ao seno de quem? Veja se vocês conseguem dizer esse. Não esquente com o sinal por enquanto, né? Veja logo o valor, depois você vê o sinal, né? A única coisa que vai mudar é o sinal. Hora é mais, hora é menos, dependendo de onde cair. Mas foque no valor. O seno de 300 vai ser o seno de quem?
Ó, 180 está aqui. Tá certo? Aqui é 270, 300 está por aqui, ó. Mais ou menos aqui, né? Mais ou menos aqui, ó. Está perto de 360. 360. Aí só eu vou ver quanto falta. Quanto falta? 60. 60. Perfeito. Então, seno de 300 vai ser o seno de 60. Agora eu preciso ver se é negativo ou se é positivo. 300 está lá no quarto quadrante, né? No quarto quadrante o seno é positivo ou é negativo? Negativo. Negativo. Porque vai estar na parte de baixo, tá certo? Deixa eu ir lá para vocês, ó. Aqui, ó. O seno vai estar na parte de baixo. Então, negativo. Pronto, é só estar atento a isso. Então, aqui vai ser igual a menos seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Veja que deu a mesma coisa aqui, ó. Seno de 120, só que deu positivo. Seno de 300, só que deu negativo. Vai ficar assim, oscilando. Ora positivo, ora negativo, tá certo? Pronto, e assim você faz qualquer um. Então, todas essas dicas que estão aqui, talvez essas dicas confundam mais, né, do que... Mas todas essas dicas que estão aqui, é isso aqui, tá certo? No caso aqui, ó, esse caso seria esse, ó. 2π, que é 360, menos 60. 2π é 360, certo? Então, 360 menos 60 vai dar o 300, né? 360 menos 60 não dá o 300. Aí fica igual a menos seno de 60. Foi o que a gente botou aqui, ó. Só que aqui a gente botou direto sem decorar nada. Só a gente compreendendo a questão dos sinais, do seno, do cosseno, dependendo do quadrante, e vendo se está mais perto de 180 ou mais perto de 360. Para a gente ver o que falta ou o que passa. Tá certo? Não precisa decorar essas tabelas, é só compreender. Tudo bem? Sim. Então vamos seguindo, né? Isso aqui eu já falei com vocês, que são os sinais, né? Esses sinais são importantes, porque o que vai mudar é só saber se é positivo ou negativo. E agora uns exemplos para a gente fazer, né? Eu já fiz alguns desses, mas a gente refaz rapidinho. Por exemplo, seno de 2π sobre 3. Aí o que a gente pode fazer? A gente não está acostumado a trabalhar assim, né? Aí você lê 2π sobre 3, a pessoa vai ficar pensando. Então, converte em grau rapidinho e depois volta, né? Vejam. Π é 180. 180 sobre 3 não é 60. Então, isso aqui dá 120. Concorda que aqui é 120? Esse ângulo é 120? 120. Então, aqui eu vou trabalhar com seno de 120. Então, seno de 120... Aí você vai ter aqueles valorizinhos, ó. Deixa eu botar aqui. Π é 180. Π sobre 2 é 90. São os principais, né? Π sobre 3, que é 60. Π sobre 4, que é 45. E π sobre 6, que é 30. São os principais, tá certo? Principalmente esses três, ó, o de 60, 45 e 30. Então aqui dá 120. Então seno de 120 vai ser igual a seno de quem? Você vai se basear no de 180 para você ver o que falta ou o que passa de 180. Tá certo? 120 falta quanto para 180? 60. Então o seno de 120 vai ser o seno de 60. Certo? Ó, vou botar aqui em cima. O seno de 120 vai ser o seno de 60. E vai ser positivo ou negativo? Veja, 120 está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o seno vai estar na parte de cima, na vertical, não é isso? Então vai ser positivo, não precisa botar o mais. Tá certo? Então aqui vai ser seno de 60. Seno de 60. Só que eu não vou botar 60 aqui. Eu vou botar quanto? 120. Eu vou botar o correspondente de 60 em radiano. Π sobre 6. Π sobre 6 não, Π sobre 3. Sobre 3. Por isso que essa relação aqui é importante. Π sobre 3. Então, seno de 2π sobre 3 é a mesma coisa de seno de π sobre 3, que é o seno de 60, né? Que é raiz de 3 sobre 2.
Certo? Alguma dúvida aí? O outro, ó. Tranquilo. O outro. 5π sobre 3. Π sobre 3 é 60, como a gente já viu. 60 vezes 5 dá 300. Então, seno de 300. Seno de 300 é a mesma coisa que seno de quanto? Vê se vocês conseguem dizer isso. 60. Então, o seno de 5π sobre 3 vai ser o seno de 60. Tudo bem? Só que aqui eu não vou botar 60. Eu vou botar 60 em radiano, que é π sobre 3. Entenderam o processo aí, o artifício? Sim. Pronto, então eu vou seno de π sobre 3. Na minha cabeça, π sobre 3 é 60, né? Você vai estar sempre fazendo essa comparação, porque a gente não está acostumado a trabalhar assim com frações e decimais, né? Aí a cabeça da pessoa ia pirar, né? E com ângulo é o mais presente nosso, né? O nosso dia a dia, né? Então aqui, ó, seno de 60. Aí, seno de 60. Agora, antes disso, eu tenho que ver se é negativo ou positivo. Veja, 300 está no quarto quadrante. O quarto quadrante, o seno, que é na vertical, vai estar abaixo, né? Se está abaixo, é negativo. Então aqui vai ser negativo. Então o seno vai ser o mesmo valor do de cima, sendo que negativo. Raiz de 3. Deixa eu pegar a borracha aqui. Raiz de 3. Raiz de 3 sobre 2. Ok? E assim você faz qualquer um. Opa. Mas por que fica a raiz de 3 sobre 2? Ah, sim. Veja bem. Quanto é o seno de 60 naquela tabelinha? Lembra? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2, raiz onde não tem 1. Ah, tá. Pronto. Naquela tabelinha, aí o seno de... Vamos botar ela aqui, né? Deixa eu botar ela aqui, cadê? Aqui. Pronto. É o 30, 45 e 60. Então, o seno, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2, raiz onde não tem 1. Todos sobre 2, todos sobre 2, raiz onde não tem 1. Raiz aqui, raiz aqui, raiz aqui, raiz aqui. Pronto. Então, esse é o 60. Eu disse, mas Antônio, tem que estar em radiano e grau? Sim, eu tenho grau porque é o que a gente está acostumado no dia a dia. Mas aqui, ó, esse 30 seria o quê? Seria π sobre 6. Esse aqui seria π sobre 4. Esse aqui seria π sobre 3. É só você... A gente tem que estar fazendo esse jogo toda hora, tá certo? Quando estiver trabalhando com as funções, quando estiver trabalhando com... Foi o movimento circular, que é a física, né? Aí trabalha com radiano. Bom, então por isso que tem raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Negativo porque está aqui no quarto quadrante. Tudo bem? Aí o próximo, ó. Π sobre 4. Π sobre 4 não é 45? Certo? 45. 45 vezes 7. 45 vezes 7 dá... 40 vezes 7 dá 280, né? 7 vezes 5, 35. Dá 315, não é isso? 315. Então você vai trabalhar com 315. Está no quarto quadrante. Está mais perto de 360, não é isso? Isso. Se está mais perto de 360, então eu vou me basear no 360. Então vai ser... O seno de 315 vai ser igual ao seno de quem? 45. Perfeito. 45. Perfeito. Sobre 4. É, π sobre 4. Isso. Π sobre 4. Então aqui, ó. Seno de π sobre 4. Certo? Aí você, mas Antônio, eu tenho que toda vez estar para lá e para cá? Não, eu poderia fazer direto aqui. Só que eu ia ter que fazer umas contas, trabalhar com frações, né?
Isso podia dificultar mais o cálculo mental, tá certo? Então, π sobre 4. Eu tenho que agora ver se é positivo ou negativo. No quarto quadrante, o seno vai estar na parte de baixo, né? Do eixo vertical. Então, vai ser negativa. Negativo. Aí raiz de 2 sobre 2, Raiz né? de 2 sobre 2. Perfeito. Gente, não sei se está dando para todo mundo entender. Todo mundo está entendendo? Tem alguma dúvida? Podemos seguir? Aqui. π sobre 6 é 30. 30 vezes 7, 210. Então, vai ser seno de 210. Aí, veja bem aqui, ó. π sobre 6 é 30. 30 vezes 7, 210. Então, o seno de 210... Vamos ver se vocês acertam esse também, né? O seno de 210 vai ser igual ao seno de quanto? 30. Então, o seno de 210 vai ser o seno de 30. Só que aqui, no lugar de botar seno de 30, eu vou botar seno de π sobre 6. π sobre 6. E 210 está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, tanto seno como cosseno é negativo. Tá certo? Então, aqui ó, fica menos seno de 30, que é 1/2. Certo? E aí você faz qualquer um. Para terminar esse daqui, né? Vamos ver aqui. Ó, π sobre 4. π é 180. 180 sobre 4 dá 45. 45 vezes 21. Veja quanto vai dar. 45 vezes 21. 45. Né? π sobre 4 não é 45. 45 vezes 21. Esse vai dar bem alto, né? 45 sobre 21. Aí aqui eu vou ter 5. 1 vezes 5, 5, né? 1 vezes 4, 4. 2 vezes 5, 10. 0 vai 1, né? E 2 vezes 4, 8 e 1, 9. Ó, 5, 4, 9. Preste atenção a esse, tá, gente? Que esse tinha um detalhe. Dá 945. 45, muito alto. Muito alto, é. Isso foi de propósito, né? Quando acontecer isso, o que, que a gente faz? A gente vê, gente, quantas voltas deu e onde parou. Tá certo? Quando acontecer isso, você vê quantas voltas deu e quanto parou. Cada volta dá quanto? 360. 360. Então, dá 2 voltas, não é isso? Não é isso? 2 voltas e sobra um pouquinho, não é isso? 2 voltas é 720, concordam? Fazia aqui em cima, fazia aqui em cima. Então, o que é que eu tenho? 945, eu só vou me ligar no que falta. 945 menos 720, que é 2 voltas. Aí aqui vai ser 0 para 5, 5, 2 para 4, 2 e 7 para 9, 2. Vou trabalhar com isso, ó. Vou escrever aqui abaixo, tá certo? Então, o seno de 945 vai ser igual a esse seno de 225. Eu vou me preocupar só com o que sobrou. Então, vou me preocupar com esse, ó. O restante não me interessa. Tá certo? Deu para entender? Gente? Entendi, professor. Você, é como se fosse assim, ó. Você tem 945. Você vai dar uma volta, 360. Dá outra volta, 720. E anda mais 225. Aquele 225 que é na extremidade do arco é o que importa. A quantidade de voltas não importa. Então você vai trabalhar com o 225. Que é o que chamam de primeira determinação positiva. Não estou falando esses nomes para não confundir, né? Estou indo para a parte prática. Então você vê quantas voltas deu e pega aquilo que sobrou. Deu 2 voltas e sobrou 10 graus. Pronto. Então vai ser 10 graus. Deu 2 voltas e sobrou 120 graus. Pronto. Então vai ser 120. No caso aqui, 945 deu 2 voltas, que é 720, e sobrou 225. Então, o seno de 945 é o seno de 225. Vou trabalhar com 225. Então, eu vou botar aqui, ó, o seno de 225. 225. Aí, eu vou trabalhar com 225. Só que 225, gente, está mais perto de 180, não é isso? Então, vai ser quanto? Passa quanto de 180? 45. 45, é. Então deixa eu escrever aqui abaixo esse, só pra gente
ficar registrado, né? Ó, isso aqui é como se fosse seno de 945. Que é a mesma coisa que seno de 225. Tá certo? Beleza? Só para ficar registrado aqui. Aí quando for para 225, aí eu vou trabalhar com de 45, que é a mesma coisa. Deixa eu botar aqui abaixo, tá? Que é a mesma coisa que o seno de 45. Lembrando que 225 está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante você nem precisa se preocupar. É tudo negativo. Seno e cosseno. Só a tangente que não é. Pronto. Então aqui ó, vai ser seno de 45. Então esse valor todinho vai ser menos seno de 45. Que é π sobre 4, né? 45. Aí eu boto o valor. Eu já podia até botar o valor direto, tá, gente? Botar o valor direto. Eu estou botando assim para fazer uma associação e vocês irem compreendendo. Mas já podia botar o valor direto aqui, ó. Então, 45 é raiz de 2 sobre 2. Pronto, aqui está. Então, se você pegar um ângulo e passar de 360, pegar um ângulo assim que deu 400... 420, não esquente, você tira a volta completa que deu e fica com a parte que sobrou. Tá certo? Peguei um ângulo de 800. Pronto, 800, dá uma volta, 360, duas voltas, 720, ficou 80. Então, vou trabalhar com aquele 80. Tá certo? Aí, o seno de 800 vai ser o seno de 80. Aí 80 está no primeiro quadrante, então vai ser positivo. Aí se cair no segundo quadrante, no terceiro, no quarto, é só eu ver o sinal. Tudo bem? Ficou claro, gente? Até agora? Então vamos ver um pouquinho do cosseno, que é a mesma ideia, né? Mas rapidinho, ó. Vamos já botar o resultado direto. Cosseno de 2π sobre 3. Ó, π sobre 3 é 60. 60 vezes 2, 120. É o cosseno de 120, tá certo? Só botar aqui pra gente. Ó, 60. 45. E 30. Então aqui é o cosseno de 120. 120 está mais perto de 180, né? 120 falta 60 para 180. Então aqui vai ser o cosseno de 60. 60 é π sobre 3. Só que 120 está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno, que é no eixo horizontal, vai estar do lado esquerdo. Aí é negativo. Dá para entender isso? Agora, quem é o cosseno de 60? Aí naquela tabelinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Essa aqui, ó. O cosseno de 60. Isso, é 1 sobre 2. Perfeito. Então aqui, 1 sobre 2. No caso, vai ser menos 1 sobre 2. Ok? E assim você faz todos, ó. Um caso específico aqui, que é esse e esse. Cosseno de π. Observe que π é 180, né? 180 cai exatamente em cima do eixo. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. 180 cai exatamente aqui, ó. E quando ele caiu aqui, gente, quem é o cosseno? Eita, passou direto, foi? Quem é o cosseno? Menos 1. Tá certo? Se cair aqui, o cosseno é menos 1. Se cair aqui no zero, o cosseno é 1. Se cair aqui em cima, ó, o seno é 1. Se cair aqui embaixo, o seno é menos 1. Tá certo? Então aqui, ó, o cosseno vai ser menos 1. Menos 1. Não precisa nem fazer cálculo. Toda vez que cair em cima do eixo, ou é 1, ou é menos 1, ou é 0. Toda vez que cair em cima dos eixos, tá? Quando é que cai em cima dos eixos? Quando for o ângulo de 0, o ângulo de 90, que é π sobre 2, né? O ângulo de 180, que é π. O ângulo de 270, que é 3π sobre 2. E o ângulo de 360, que é 2π. Novamente esse, ó. Cosseno de 3π sobre 2. π é 180. 180 dividido por 2 é 90. 90 vezes 3 é 270. Então isso aqui é 270. 270, observe aqui, ó, que está aqui, ó. Cai exatamente em cima do eixo dos senos. Se cai em cima do eixo dos senos, o cosseno não tem nada. O cosseno é quanto? 0. 0. Se cair em cima do eixo dos senos, o cosseno é 0. E o seno vai ser menos 1.
ou vai ser 1. Depende se cai aqui na parte de cima ou na parte de baixo. Se cair em cima do eixo dos cossenos, que é o ângulo de 180 de 0 ou 360, se cair em cima do eixo dos cossenos, o cosseno vai ser menos 1 ou 1. E o seno? 0. Entenderam? Se cair em cima do eixo dos cossenos, o seno é 0. Se cair em cima do eixo dos senos, o cosseno é que é 0. Entendido? Então aqui, ó, caiu em cima do eixo dos senos. Então aqui é 0. 0 não tem sinal, né? Não preciso ver o sinal. Tá certo? Bom, esse aqui, π sobre 6. π é 180 sobre 6 é 30. 30 vezes 7, 210. 210 está mais perto de 180, né? Falta 30. Passa 30, né? Então vai ser 30, ó, π sobre 6. Cosseno de π sobre 6. 210 está no terceiro quadrante. É negativo. No terceiro quadrante, o seno e o cosseno é negativo. Então aqui vai ser o cosseno de 30. O cosseno de 30, quanto é? Alguém lembra? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Perfeito, né? Tá aqui, ó. Pronto. E para terminar esses exemplos, né? Aqui, ó. π sobre 4 é 45. 45 vezes 7 dá 315, né? 315. 315, ó. Então, o cosseno de 315 é o cosseno de 45. Falta só ver o sinal. Só que eu não vou botar 45. Eu até poderia botar, tá? Mas vou botar aqui, ó. π sobre 4. E no terceiro quadrante, o cosseno no terceiro quadrante... Aliás, é no terceiro? Não, é no quarto, né? O cosseno no quarto quadrante, 315, né? 315 está mais perto. Está aqui, ó. Mais ou menos por aqui assim, né? Então, veja que no quarto quadrante, o cosseno vai estar na parte positiva do eixo. À direita da origem, né? Então, o cosseno vai ser positivo. Então, aqui o cosseno é positivo, tá certo? Não precisa botar sinal. Cosseno de π sobre 4, que é cosseno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Pronto. Aí a gente faz agora qualquer um. Não sei se tem alguma dúvida aí no seno e no cosseno. Aproveitei e falei logo dos dois, tá certo? Que é o mesmo raciocínio. Alguma dúvida até agora? Podemos seguir. Então vamos lá, vamos seguir. Pronto, seguindo, ó. Esses outros exemplos que eu coloquei aqui são exemplos daqueles grandes que passam, né? Mas a gente faz rapidinho. Por exemplo, 4π. 4π, gente. Uma volta completa, né? 2π. Sim, 4π é 2 voltas. Cai exatamente em cima do eixo. Deixa eu voltar para o eixo aqui. Sempre a gente volta para ele. Ó, dou uma volta. 360 que é 2π. Dou outra volta. Caiu aqui em cima do eixo. Caindo aqui em cima do eixo, quem vai ser o seno? Caiu aqui. Quem vai ser o seno? Está em cima do eixo. Está em cima do eixo dos cossenos, né? Caiu aqui em cima do... Vai ser 0. Se for o cosseno, vai ser 1. Se for o seno, vai ser 0, tá? Voltando para lá, ó. É o seno. Então, o seno vai ser 0. Que caiu em cima do eixo dos cossenos, tá certo? Esse aqui, ó. π sobre 2. π sobre 2 é 90. 90 vezes 17. Deixa eu fazer aqui só para vocês às vezes acompanharam. 17π. π sobre 2 é 90. Então seria 17 vezes 90. Tá? Deixa eu fazer aqui. π sobre 2 não é 90. Então seria 17 vezes 90. Tá? Aí, ó, 0, né? 9 vezes 7, 63, vai 6, né? 9 vezes 1, 9, 6, 15. Dá isso, ó. 3 voltas, não, dá 4 voltas, né? 4 voltas. Cada volta não é 360, só a gente dividir, ó. Dá 4 voltas, certo? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 3, 12, 2, 14. Dá isso, ó. A gente vê agora o que sobra, certo? Sobra 0. 4 para 9. 4 para 13, 9, né? Vem 1. Fica 5 para 5, nada. Sobra isso. Sobra 90. Tá certo?
Então, seno disso aqui, ó, vai ser a mesma coisa que seno de 90. Que seno de 90 é π sobre 2. E π sobre 2 cai exatamente em cima do eixo, né? Deixa eu voltar lá para vocês verem. Cai exatamente aqui em cima do eixo, ó. π sobre 2, né? Isso aqui é π sobre 2, que é 90. Cai aqui, ó, em cima do eixo dos senos. Então, o seno de π sobre 2 vai ser quanto? Vai ser 1. Vai ser 1, perfeito. Se fosse o cosseno, seria 0. Tá certo? Aqui é o seno, então vai ser 1. Ok? Eu posso converter para grau e depois voltar, tá certo? Ou então raciocinar aqui em cima mesmo, né? Se você conseguir raciocinar. Se achar complicado, vem para grau, que é o nosso dia a dia, né? E depois volta, tá certo? Pronto, a mesma coisa aqui, ó. π sobre 3 é 60. 60 vezes 19. Posso fazer aqui. 60 vezes 19, ó. 0. 6 vezes 9, 54. 4 vai 5. 6 vezes 1, 6. E 5, 11. Dá isso aqui. 0. 54 vai 5. 6 e 5, 11. Agora divido por 360 para saber quantas voltas dá, certo? O que passou? Dividindo aqui, eu acho que vai dar 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. 8 vai 1. 3 vezes 3, 9. E 1, 10. Diminuindo aqui, eu tenho 0. 8 para 14, 6. Vem 1, né? 1 para 1, nada. Nada. Sobrou 60. Então, veja só. Esse seno desse ângulo todinho, ó, vai ser o seno de 60. Vai ser o seno de 60. Só que eu não boto 60 aqui, tá entendendo? Porque está em radiano. Eu vou botar quem? π Sobre 3. sobre 3. Perfeito, perfeito. π sobre 3. Então, como π sobre 3, que é 60, está no primeiro quadrante, eu não preciso nem ver o sinal. Tá certo? Eu só precisava ver o sinal se caísse no segundo quadrante, se caísse no terceiro, no quarto. No primeiro quadrante, tudo é positivo. Então, aqui vai ser seno de 60. E seno de 60, a gente já sabe que é raiz de 3 sobre 2. Então, assim, você acha qualquer seno e qualquer cosseno. Só você ver quantas voltas dá. E aí pegar aquele último pedacinho que sobrou, que não deu uma volta completa. Aquele pedacinho você trabalha com ele. Tá certo? Você pode trabalhar direto com radiano. Ou, se achar complicado trabalhar com radiano, você converte em grau e depois você volta. Tá certo? Tranquilo? Pronto. Então, só para a gente concluir aqui, ó, outros exemplos. A gente podia até pular esses exemplos, né? Posso pular esse aqui, ó. Seno de 1290. Veja que 1290 vai dar 3 voltas e vai sobrar um pedacinho. Aí como é que eu faço? Divido. Vou fazer mais rapidinho, né? Divido por 360. Vai dar 3. Aí 0. 3 vezes 6, 18. 8 vai 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. 0. 8 para 9, 1. 2. 1. Então, seno de 1290 é a mesma coisa que seno de 210. Aí eu vou trabalhar com 210. Tá certo? Seno de 210. Ora, é o seno de 30. Fica faltando 30, né? Aliás, passa 30 de 180. E 210 está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante tudo é negativo. Então vai ser menos seno de 30, que é quanto? 1/2. Ok? Você faz qualquer um. Agora, um caso novo, que é esse que está aqui, né? Que a gente não tinha falado nele, é quando for negativo. Ó, seno de menos π sobre 3. Quando o ângulo for negativo. Tá certo? Quando o ângulo for negativo, o que, que a gente faz, gente? Veja só. Tem um sentido. Então, ó. Quando for negativo, significa que o ângulo está vindo no sentido contrário. Tá certo, gente? Em vez dele estar indo no sentido anti-horário, ele está indo no sentido horário. O ângulo é negativo. Mas o valor não muda muito, não. Pronto. Se for o seno de 60, por exemplo, estaria aqui, ó. 60. E se for menos 60, vai estar embaixo. Aqui seria 60, embaixo menos 60. Aí se for o seno de 60 vai estar aqui em cima. Que é raiz de 3 sobre 2. Positivo. E se for de menos 60, olha, vai estar aqui. Na parte de baixo. Aí é negativo.
Entenderam? Não muda muito. Se for o cosseno de 60 vai estar aqui em cima e menos 60 embaixo. O cosseno de 60 vai estar aqui. Positivo, 1/2. E o cosseno de menos 60? Ora, vai estar aqui também, no mesmo lugar. Então vai ser o mesmo sinal. Tá certo? Então, resumindo, deixa eu botar lá para vocês. Aqui, né? O que a gente pode resumir aqui que eu não tinha falado antes, eu vou falar agora. Se você tiver seno de um ângulo negativo, vou botar menos x. Menos x que pode ser qualquer valor, tá? Não sei qual é. Então, o seno desse ângulo menos x vai ser menos seno de x. Porque é o que eu falei. Seno de 60 vai estar na parte de cima, na vertical. O seno de menos 60 vai estar na parte de baixo, então vai ser negativo. No caso do cosseno, o cosseno de um ângulo negativo, ele não muda o sinal. Então, o cosseno de menos x é cosseno de x. É aquele exemplo que eu dei. Cosseno de 60 vai estar na parte direita. E cosseno de menos 60 também vai estar na parte direita. Certo? Então, isso aqui, ó. Tá certo? A gente resolve qualquer um. Tá certo? O seno de menos x, o seno de um ângulo negativo, é igual a menos seno desse ângulo. E o cosseno de um ângulo negativo é igual ao cosseno desse ângulo, não muda sinal. Então aqui, ó, seno de menos π sobre 3 é a mesma coisa que menos seno de π sobre 3. Tá certo? Seno de menos x, x aqui é π sobre 3, é a mesma coisa que menos seno de π sobre 3. Menos seno de π sobre 3. Π sobre 3 não é 60? 60, então é seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Não sei se deu para entender, gente. Deu para entender? Deu, professor. Você se baseia só nisso aqui, ó. Seno de um ângulo negativo é igual a menos seno do ângulo. E cosseno de um ângulo negativo é igual a cosseno do ângulo, tá certo? Pronto, então aí está. E aqui esse exemplozinho maiorzinho, né? A gente pode até pular ele, tá certo? Mas seria fazer a mesma coisa. 200 π sobre 4 é 45. Aí 45 vezes 29. E aí ver quantas voltas dá, pegar o que sobra, tá certo? O que a gente vai trabalhar agora? O conceito de a função propriamente dita, né? Construir o gráfico da função, a gente vai fazer isso. Agora, não sei se vocês querem já ver isso ou querem dar uma parada para não ficar muita coisa. E aí eu passo uma atividade envolvendo todas essas coisas que a gente fez. Sim? Eu acho melhor o senhor parar por aqui, porque senão vai confundir. Vai ficar confuso, né? Melhor o senhor passar um exercício de fixação. Isso, envolvendo isso, né? Deixa eu ver aqui o que o pessoal diz. E aí, galerinha, o que vocês dizem? Deixa pra semana que vem mesmo. Pronto, então o que eu faço? Eu passo um exercício só até essa parte, né, que a gente viu, né, que é para fixar. E a parte de funções, a gente agora vai construir os gráficos, né? Aí a partir da próxima aula eu já vou partir, eu já estou com ele aqui pronto, que é para você construir o gráfico da função, né? Você pegar uma função seno e aí atribuir valores a x, uma função seno, por exemplo, f de x igual a seno de x. E aí você atribuir valores para x, que são aqueles ângulos, em radiano, em radiano, tá certo? Atribuir aqueles valores, e aí ver qual é o seno dele, aí marcar lá, você dá os ângulos, o ângulo vai ficar no eixo horizontal, e o seno dele vai ficar no eixo vertical. Marcar e marcar os pontos e construir o gráfico, vai dar uma curvazinha, tá certo? Então a gente faz a atividade envolvendo essa parte que a gente viu até agora, vou passar logo em seguida isso, passo, coloco lá. E depois, na próxima aula, a gente trabalha com as funções. Tudo bem? Bom, então vamos parar por aqui, tá certo? Eu passo a atividade relativa a isso, tá ok? Tá certo, professor. Até segunda. Até segunda, no mesmo horário. Tchau.